Hoje é 12 de outubro, Dia das Crianças, e eu quero compartilhar uma palavra contigo. Vamos usar como referência um texto bíblico que se encontra no livro de Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo 2, no versículo 11. Moisés já era adulto, calma, é Dia das Crianças, Moisés era adulto, mas no fim você vai ver a conexão, tá bom? Moisés já era adulto. Um dia ele saiu para visitar um lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. E como olhasse para uma e outra parte, visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então Moisés sai para dar uma passeadinha e vê que os irmãos estão sofrendo, trabalhando muito, e vê um hebreu e um egípcio lutando, mas o egípcio está prevalecendo contra o hebreu e ele intervém e mata o egípcio. Então é Dia das Crianças. Eu sou o pai de uma filha de 1 ano e 2 meses, então nesse processo a gente precisou se preparar, estudar, e tem uma coisa muito presente que é o chamado Os Primeiros 1000 Dias. Ele contempla a gestação, o primeiro e o segundo ano de vida da criança. Isso não é uma unanimidade entre os profissionais, mas é bem divulgado, é bem conhecido, é bem estudado, tem o seu fundamento, e uma das bases está na epigenética, que não é só o que veio ali no seu código genético, mas também o ambiente vai influenciar. Por isso, a Emanuela, por exemplo, a nossa filha, ela não come açúcar ainda, até os 2 anos. Por quê? Porque mesmo que algum familiar tenha predisposição a diabetes, poderia vir impresso no DNA dela, então, não, é questão de genética, ela vai ter. Mas se o ambiente não favorecer o desenvolvimento daquela doença, daquela anomalia, então não vai desenvolver. E o mesmo é o contrário, de repente tem uma limitação, mas você cria um ambiente favorável, então aquilo irá se desenvolver. Então, o que acontece nos primeiros 1000 dias é super relevante. Então, ela vai determinar o que vai acontecer para o resto da sua história. Então, até por causa disso, parece ser tão simples, né, que é um certo preconceito em relação aos profissionais de saúde mental, porque alguns, né, parece resumir tudo a questão do seu pai. Não, é só olhar para a sua infância e resolve. E aí a gente fala, não, eu estou resolvido com meu pai, eu amo minha mãe. Não, minha infância foi maravilhosa, não aconteceu nada lá. Eu estou aqui nesse contexto de alguma doença psicossomática, em alguma doença da mente, mas pelo que está acontecendo aqui, é qualquer outra fonte, mas não isso, porque na minha história está tudo resolvido. E aí a minha esposa está cheia de casos, semanalmente atendendo pessoas e com resultados. Você pode até dar uma passadinha lá no Instagram dela, @sarotávio, você vai ver vários relatos lá de pessoas que até chegavam com esse pensamento, mas depois davam uma chance e ali ia para a terapia com ela e depois via que era um evento lá da sua primeira infância. Enfim, então, o que acontece nos primeiros 1000 dias determina o que vai acontecer para o restante da sua vida, aquilo ali fica gravado, não é uma coisa que fica esquecida e que não tem influência, pelo contrário. Agora, o que isso tem a ver? Moisés é um hebreu, ele é filho de um hebreu, filho de Joquebede, e ele é criado no palácio de Faraó. Estevão vai falar que ele foi educado em toda a ciência do egípcio, então ele é hebreu de nascimento, mas é egípcio de formação, entre aspas, porque nos primeiros 1000 dias de Moisés, ele é criado pela sua mãe hebreia, porque a gente conhece a história dele, ele é jogado no Nilo, a filha de Faraó pega, mas ela não tem que amamentar ele, tem que cuidar dele, e chama alguém que é exatamente a mãe dele. Então a mãe dele, hebreia, está lá com ele nos primeiros 1000 dias, amamentando, conversando com ele, provavelmente falando de Abraão, falando de Isaac, falando de Jacó, falando dos 12 patriarcas, falando de José, falando de como eles foram para ali, falando de Deus poderoso, na expectativa que eles tinham de sair, na promessa que Deus tinha feito a Abraão, que 400 anos depois eles iriam sair, quando a medida dos amorreus dos jebuseus estivesse esgotada, então Deus iria tirar Canaã, iria cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão. Então ele estava em contato com isso, ele estava ouvindo
não sabia nem falar direito, mas estava ouvindo, estava sendo plantado ali. Aquilo gerou algo nele que está ali. Um hebreu, uma criança hebreia indefesa que está dentro dele. Agora, o egípcio, ao longo dos anos, foi se robustecendo, foi ficando forte, ele foi sendo criado na toda a sabedoria do egípcio, ele foi talvez desenvolvendo algum cargo ali dentro, e ele vai tendo contato, e o egípcio foi se robustecendo, e um dia ele sai e vê aquela luta, um hebreu indefeso, perdendo para um egípcio poderoso, era exatamente o que estava acontecendo dentro de Moisés. Aquela criança indefesa, aquele hebreu que foi formado, que foi gerado apenas naqueles primeiros 1000 dias, ou talvez um pouco mais, né? Antes se amamentava por mais que 2 anos, mas naqueles primeiros momentos ali com a sua mãe, aquela criança indefesa estava então sendo sufocado pelo egípcio poderoso que estava sendo formado e forjado aos longos dos anos. No entanto, algo o incomoda, exatamente a existência daquele período forjou isso nele. E agora ele tem a consciência de que é hebreu e aquela luta desigual que ele está vendo fora transparece o que está acontecendo dentro dele. O hebreu dentro dele está perdendo para o egípcio dentro dele. E ele então vê o que está acontecendo fora e tem uma atitude fora que ele gostaria que acontecesse dentro dele, que é matar o egípcio. E ele mata o egípcio, ele gostaria que isso acontecesse também dentro dele. E de fato, depois desse ato, o faraó quer matá-lo e provoca uma fuga a Moisés. E ele fica fugido por 40 anos. E esses 40 anos é o tempo que Deus usa para matar o egípcio dentro dele e fazer sobressair o hebreu. Encontra com ele no deserto, numa sarça, e fala: Ei Moisés, olha só, eu sou Deus de teus pais. Quem? Do faraó, da filha de faraó? Não, eu sou Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ei, você é hebreu, eu mato hoje qualquer vestígio dos egípcios e te estabeleço como o hebreu, faço o hebreu dentro de você vitorioso, você é hebreu. E agora eu vou então externar, vou ampliar isso para também os seus irmãos que ficaram lá, os hebreus que estão lá, perdendo, sendo espancados, agora eles vão prevalecer sobre os egípcios. Nós vamos lá retirar eles daquela terra. Então, qual é a aplicação, né? Nesse Dia das Crianças? Muita coisa foi printada em você, tanto positiva quanto negativa. E o que você precisa fazer é olhar para isso, para que você trate o que aconteceu lá. Para que você, então, hoje, possa ver prevalecer aquele que você gostaria que prevalecesse. Para que você possa sair de um estado de restrição, sair de um estado de paralisia e poder avançar, de poder cumprir seu propósito, de poder se identificar com algo plenamente. Para isso você não tem o que fazer, não dá para fugir, você precisa olhar para a sua infância, você precisa olhar para a sua criança, nesse Dia da Criança, para a sua formação e olhar lá o que ela está provocando. Se por um acaso a sua formação foi uma formação contrária, que não colabora com o que você está fazendo hoje, você precisa dar um novo olhar para isso. Se por um acaso a sua formação é uma formação que foi forjada conforme princípios, pela palavra, e hoje você está afastado, você precisa então ir para um lugar, achar um deserto aí que te proporcione amplificar, dar força a isso de bom que está aí dentro, para que você possa matar o egípcio, matar aquela parte ruim que está prevalecendo em você, para que você possa ter uma vida plena. Só assim você pode ter uma vida plena em Deus e também sobre essa terra. Eu sou o professor Enéas e este é o canal Agora é Só Praticar. Que você tenha um dia abençoado, feliz Dia das Crianças, seja cheio do Espírito Santo.